papo que interessa, que vocês me conhecem, eu não gosto de encheção de linguiça. E bora lá falar curto e grosso de forma compreensível. Essa live não é para você, pessoa que come de tudo e continua magro e saudável, tá? Porque magreza não é sinal de ser saudável. Então essa live é para você que já se matriculou 10 vezes na academia e até hoje tá quase as pessoas pagando para você ir, né? Já fizeram até desafio com você. Ó, se você vier, eu pago a sua academia. Quem aí já passou por isso? Manda coraçãozinho, manda um sim. Quem de vocês aí já se matriculou na academia e o que aconteceu? Detonou um tornozelo, alguma coisa no joelho, ou nunca mais dá tempo. Quem aí já passou por isso? Hein? Boa noite, Shirley! Várias gente, né? Quem começou uma dieta foi bem nos 3 primeiros dias e depois... nhaca, né? Você decidiu fazer uma dietinha, vem os amiguinhos convidar você pra pizza, vem convidar você pra tudo que você não pode. Lá vai você, muitas vezes, se sabotar, tá bom? Tá cheio de eu aí, né? Então, gente, essa live é pra você. Então, eu vou falar de várias dimensões aí pro emagrecimento pra você, mano. Então, bora lá pra auxiliar com você nesse seu processo, tá? Então, quando a gente olha na visão sistêmica, na visão das constelações, muitas vezes a gordurinha no corpo, essa obesidade, tem muito a ver com eu não consigo dar um lugar para minha mãe como ela é, eu julgo a minha mãe, eu não gosto do jeito que ela é, eu nem sei se eu quero essa mãe, sabe? Os julgamentos. Quando você não der um lugar à sua mãe no coração, concordando como ela é, muitas vezes você vai dar um lugar para ela no corpo, através de comidinha. Uma forma de você alimentar o vazio da figura materna, tá? E não quer dizer que essa mãe não exista na sua vida. Muitas vezes ela existe, mas muitas vezes você está sendo mais mãe da sua mãe do que ela sendo sua mãe. E aí, muitas vezes você vai comer... para preencher um vazio. E aí vem uma frasezinha que diz assim: vazio de alma, nenhum alimento acalma. Então, muitas vezes, quando há um vazio emocional, porque houve uma ausência dessa figura materna, faltou, ou você não consegue vê-la com amorosidade, muitas vezes você vai chegar a uma obesidade, ou ainda uma magreza extrema. Temos aqui alguém? Alguém que é magrinho, come, não engorda. Sabe aquela pessoa que já fez até aquela coisa na adolescência? Eu fui essa magra, tá, gente? O que aconteceu? Eu era tão magra que eu saía comprando gordura dos outros. Eu comprava massa muscular, comprava peso dos outros. Antigamente tinha uma simpatia que você vinha e pedia pra pessoa: você me vende 2 quilos? Você me vende 3 quilos? Tá? Porque eu era magérrima. E o magro demais também tem desafios com a mãe. E, gente... ter peso, aumentar o peso é tão desafiador para a pessoa magra como para o obeso emagrecer, tá? E muitas vezes muitas vezes é o mesmo princípio, é a figura materna que precisa ser olhada, ter um lugar, tá? Então, na visão sistêmica, a gente olha para a sua relação com a mãe. Fez sentido? Não fez sentido? Bora lá para as outras dinâmicas e vai vendo aonde que você se encaixa aí, tá? Aí, às vezes, você veio de uma família de gordinhos. É muito mais difícil ganhar peso. É difícil também ganhar peso, perder é desafiador, tá? Mas tudo é possível quando a gente tem conhecimento. Então, aqui a gente tá falando da parte espiritual, da parte mental, tá? Que vai ajudar muito, assim, essas coisas. Então, bora olhar para a relação com a tua mãe, o que faltou. Às vezes, não é você com a tua mãe, mas a tua mãe com a mãe dela. Teu pai com a mãe dele, é uma relação com a mãe conturbada lá para trás, e isso ocasiona uma certa obesidade nos descendentes. Então, muitas vezes, você já vem de uma família mais cheinha, tá? E aí bate a lealdade familiar. Como que eu posso ser esbelta se é todo mundo mais cheinho na minha família? Elaia, hein? E aí você diz pra mim: não, eu não penso desse jeito. Eu não tô falando aqui da tua mente consciente, que é 5% do que você fala aí pra mim. Eu tô falando de 95% das
do seu subconsciente, que é o que comanda a tua vida. Então, peraí, tô falando da obesidade aí. Mãe, lealdade a um padrão familiar. Quando a obesidade é muito grande, é como se a pessoa carregasse várias pessoas acima de 120 quilos, você carrega excluídos da família no peso, tá? Pode ver, quando você emagrece é 60 quilos, é o peso de uma pessoa normalmente, tá? Muitas vezes, se você come, você tem um sobrepeso, você come e depois você tem uma culpa. Muitas vezes isso vem do quê? Você inclui abortos. Muitas vezes você tem um aborto, então você come para incluir, depois você tem culpa, porque há uma culpa por você ter feito um aborto, tá? Então pessoas muitas vezes que fizeram aborto ou tiveram abortos espontâneos, muitas vezes criam essa gordurinha abdominal aí, Adri. Pessoas que também empurram a vida com a barriga, cria barriguinha, tá? São algumas dinâmicas, fiquem de olho aí. O que acontece, gente? A gordura, o sobrepeso principalmente. Vocês já notaram que quando vocês vão viajar, normalmente vocês incham? Então, muitas vezes o sobrepeso vem do teu corpo te protegendo. Você vai sair de casa, vai para um outro país, para um outro lugar. Muitas vezes o seu corpo vai te proteger, dando uma camadinha adiposa. Então, quando você está passando por muito estresse, o teu corpo cria um pouquinho de gordurinha para te proteger. Pessoas que trabalham com espiritualidade tendem a ser mais gordinhos. Ó aí, padre, constelador, tem que estar sempre cuidando da alimentação, porque o corpo procura, de alguma forma, proteger, tá? Homens com barriga, vem essa mesma história. Eles podem estar empurrando na vida com a barriga, vai levando, do jeito que dá. Ou ainda, eles podem estar gestando abortos, que a mamãe dele fez. Acredita nisso, gente? Pois é, na constelação muitas vezes aparece aquela barriguinha de homem que parece de gestação mesmo. Tá, gente? Então são dinâmicas que eu tenho observado no campo das constelações, tá? São as sistêmicas, tá? Inclusão de abortos, desafios com a mãe, lealdade a um padrão familiar. Você precisa ser forte. Na tua família houve muita escassez, então você come pelos ancestrais às vezes. Houve pessoas que passaram fome, ou você foi essa pessoa que passou fome lá na infância. Então também você pode ser essa pessoa que hoje come muito, come para guardar, vai que falta, né? Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre a visão hipnose, sobre o subconsciente, tá? O subconsciente da gente, é 95%. 5% da tua mente é aquela que diz: eu vou pra academia, eu vou emagrecer, eu vou fazer dieta, a força de vontade, tô indo. Quanto tempo dura? Tem gente que dura mais tempo, tô falando para aqueles que não dura. Porque lá no subconsciente tem alguma programação, naqueles 95% que é inconsciente a você, existe alguma programação em cima de peso, tá? Então bora lá. Vou dar algumas dicas para vocês do que eu já vi. A pessoa vem trabalhar, que ela não consegue emagrecer, tá? E, gente, é um processo, tá? Mas vou falar primeiro da dinâmica do mente subconsciente. Se lá quando você era pequenininho, você, por exemplo, quem aqui já tomou Sadol, Biotônico Fontoura? Nossa, a gente adorava tomar aquilo, né? Dá vontade de tomar o vidro inteiro daquilo, gente. Então, quando eu era pequeno, você tomava o Sadol ou Biotônico Fontoura. Por quê? Porque você não comia. Você não comia. O que a tua mãe dizia quando você não comia? Tem que comer para ficar forte. Tem que comer, senão você adoece. Tem que comer, senão você morre. E aí, lá pequenininho, ficou aquilo lá na tua mente subconsciente gravado, porque mãe e pai são figuras que a gente confia muito, tá? E ninguém fez isso por maldade. Realmente você não comia, eu não comia e dava isso pra gente comer. Sei lá eu se funcionava, mas a gente gostava de beber, tomava. Eu acho que nem comia só pra continuar tomando tal biotônico. Aí acontece o que, gente? Ô, meu querido amigo Darnes, espero que você esteja melhor. Boas energias aí. Então vamos lá, gente. Então se a minha programação de infância foi que eu preciso me alimentar para ficar forte, se eu tô numa fase da vida que eu tô lascado,
O que eu vou fazer? Eu preciso ficar forte, eu preciso comer para ficar forte. Então, muitas vezes, o subconsciente é ativado. Você começa uma dieta, mas você começa a emagrecer, você entra em desespero. Por quê? Porque a programação foi: você precisa comer para ficar forte, você precisa comer para não ficar doente, você precisa comer para não morrer, tá? Então, prestem atenção nessas programações que tinha. Às vezes, você foi aquela criança que você queria comer e a mãe batia em você, escondia as comidas de você e você comia escondido. Talvez você hoje, né, no mente subconsciente diz: agora eu como tudo que eu posso, tá? Então, para analisar o que vem fazendo você comer, o que tem a ver de programação de infância. É porque a gente tem memória de infância, tá? Memória emocional de comida, tá? Que são as comidas que a gente lembra da avó, que a gente lembra da mamãe lá na adolescência. Então tem um monte de gente que gosta de bolinho de chuva, que gosta de pipoca, que gosta de bolinho de cenoura com chocolate. Eu gosto de chips, né, gente? Então qual a memória que você tem da infância? Bolinho de espinafre, cueca virada, pãozinho assado, que a avó fazia, tá? E aí, para ter essa memória da infância de novo, muitas vezes você come para preencher um vazio de alma, tá bom? Podemos ir um pouco mais longe, hein? Já fiz tratamentos aqui de pessoas que não conseguiam emagrecer. Como funciona se você passou fome, Marcela? É preciso refazer esse momento. Só tem uma forma de melhorar um trauma, voltar a ele e ressignificar ele. Como? Através de uma constelação, de uma hipnose, tá? Trabalhos que ressignifiquem o que aconteceu, tá bom? Então, bora lá. Teve, por exemplo, uma pessoa que ela veio constelar, ela era gêmeas, e só um comia mais. Ela foi a minguadinha, né? E aí, depois virou ao contrário. A que comia mais emagreceu e a que não comia nada na barriga da mãe começou a comer. Por quê? Memória de escassez. Preciso comer para guardar, tá? Já teve caso aqui que a criança não conseguiu pegar o peito da mãe, tá? Porque às vezes a mãe não tem muito bico e a mãe forçava aquela criança a mamar para ver se mamava e o comentário das pessoas em volta era: meu Deus, se essa criança não comer, ela vai morrer, ela tem que comer, ela tem que mamar, senão ela vai morrer. Aí ficou no inconsciente desse bebezinho que se não comer, morre. Aí essa pessoa vai lá e compra um pacote de emagrecimento, começa a emagrecer, ela entra em pânico, ela entra em choque. Tá, gente? Então tem muita coisa envolvendo desafios com a alimentação, tá? Que vem de traumas infantis, do que a gente ouviu, de fome que a gente passou, ou do que a gente ouviu sobre ter que comer ou não, tá? E aí a parte sistêmica, onde a gente fala de incluir a mãe através da comida, já que não consegue no coração dar um lugar para a mãe de forma respeitosa. Pode ter a ver de inclusão de excluídos da família através do sobrepeso, de abortos próprios ou da mãe, tá bom? Então são essas coisas que precisam ser resolvidas a nível espiritual, a nível alma e a nível mente, quando é um trauma pessoal seu, que precisa ser resolvido para que você consiga persistir na sua dieta, na sua academia, tá? E aí o que vem, gente? Tá, peguei, dei conta, entendi, resolvi, através da hipnose, da constelação, com terapias que trabalhem com reprogramação, PNL, tá? Resolvido isso, agora eu preciso ajudar meu corpinho. Por quê, gente? Porque o corpinho tá viciado. Se você tá com sobrepeso, o que você gosta? De massa. Você sabia que massa traz uma sensação de carinho? Por isso que a gente gosta de comer? Quando a gente tá mais raivoso, a gente gosta de comer comida mais que faz barulhinho, tá? Então, quem come, normalmente tá comendo farinha, tá comendo açúcar, tá tomando refri, né? Essas coisas aradas, cerveja, que é trigo, né? Muitas vezes. Aí o que acontece? Quando é preciso que você acompanhe, muitas vezes, essa parte espiritual resolvida, tem que ir em busca de alguém que te auxilie na tua alimentação, gente. Alimentação. Porque antes você viciou o teu corpo em farinha e açúcar. A nova cocaína do momento aí, né? O que precisa fazer? Começar a tirar isso.
E sozinho é muito mais desafiador. Quando você pega uma nutri bacana, um nutri bacana que estuda e tal, essa pessoa vai oferecer vitaminas a você, né, suplementos, hoje tem óleos, não sei o quê, que te ajudam a sanar a vontade do doce, a vontade da massa. Então fica muito mais fácil seguir numa dieta, tá? Então um trabalho bacana é aliar, gente, atividade física com uma boa nutrição. Mulherada, uma parte estética, porque mulherada a gente tem alguns locais onde a gordurinha fica mais localizada e é interessante trabalhar a estética. Porém, tudo isso sem uma parte espiritual resolvida, eu sinto dizer, mas você vai voltar a engordar, tá? É homens e mulheres. Existe a parte família, essa parte alma, essa parte espiritual, essa parte família é preciso ser solucionada para que depois você consiga manter um padrão de emagrecimento. E, gente, eu não tô falando de emagrecimento aqui pra... Eu quis falar de emagrecimento porque eu e meu marido entramos numa detox de 3 meses, tá? Por quê? Porque eu gosto de, às vezes, dar uma limpada. Porque eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu amo chips, eu amo alimentação criança, amo bolacha, chips, são coisas que eu gosto muito, tá? Mas é claro que isso não é saudável, isso me torna uma falsa magra, né? Por dentro não tá tão legal. Então eu sempre procuro ir melhorando a minha alimentação e à medida que a gente vai envelhecendo é mais fácil também essa nova alimentação, né? De poder saber, eu preciso comer coisas saudáveis porque eu quero isso para minha vida, eu quero um melhor tempo de vida, tá? O que acontece, gente? Eu recebo muitas pessoas que a depressão, a ansiedade, a baixa libido, problemas de pele, problemas nas unhas, vem da alimentação que está errada. Então, vou te dar uma dica para você que está aí me ouvindo, que está depressivo, que está ansioso, que está com problemas de pele, com problema na unha, problema de queda de cabelo, quebra de unha e tal. Eliminem. Peguem aí, hein? Façam pelo menos um mês, 21 dias. Tira do cardápio de vocês tudo que envolve leite, açúcar e farinha, tá? Mas como eu disse, é muito mais fácil com a ajuda do nutricionista. Eu não sou nutricionista. Você precisa da ajuda do nutricionista para tomar vitaminas e outras coisas que vão suplementar você nesse momento. Mas olha, dá uma olhadinha como é que você vai ficar depois de 21 dias tirando farinha, leite e açúcar. Dá uma olhada como é que vai ficar a tua pele, dá uma olhada como é que vai ficar a tua libido, tua energia e as suas coisas emocionais que muitas vezes vêm de uma má alimentação, tá, gente? Então presta atenção. Preciso nem falar do álcool, né, gente? Nem citei ele, tá? Mas é uma fonte aí de glicose, é uma fonte de que não faz bem também, tá? Então faça por 21 dias se você tá tendo esses desafios, se você tá se sentindo cansado, se você tá com depressão, se você tá com baixa libido, você vai ver que muitas vezes uma boa alimentação vai melhorar tudo isso pra você, tá? Atividade física é ótimo, é um momento onde você vai lá, alonga, né? O corpo precisa de um cuidado, que você cuide dele, que você zele por ele. Então é muito bacana. Não é pela estética, gente, também pela estética. Mas aqui a gente tá falando de saúde emocional, de saúde física. E a beleza estética é um adendo, é um a mais. E claro que muitas pessoas se sentem bem estando mais ajustadas, né? Colocando roupa e ficando bem. Tem gente que não tem essa vaidade. Porém, aqui a gente tá falando de saúde, tá bom? Outra coisa que eu esqueci de dizer. Muitas vezes, quando você foi uma pessoa que foi traída ou passou por abusos, você também pode ter uma tendência a um sobrepeso. É como se fosse uma questão de eu preciso tomar o meu lugar e ser forte para me defender, tá? Então são casos onde também pode desenvolver uma obesidade, um sobrepeso. Beleza? Perguntinhas, gente, tá dando para conseguir compreender? Se você é aquela pessoa que também não consegue ganhar peso de jeito nenhum, olhe também para a sua relação com a sua mamãe, tá? Normalmente as pessoas mais magras são pessoas que têm um pouco mais de raiva, são pessoas mais raivosas, tá? Pode ver as pessoas mais gordinhas, mais cheinhas, são pessoas mais amorosas, mas também são pessoas muito magoadinhas, tudo magoa elas, tá? As pessoas que têm os bracinhos aqui maiorzinho, é aquela mãezona, né? Tá lá pra tudo, mas também pra se magoar, qualquer coisinha,
Magoou tudo, tá bom? E aí, gente, o que temos aí de perguntinhas para a live de hoje? Ficou claro para vocês o que envolve o emagrecimento, o que envolve o sobrepeso ou ainda a magreza excessiva? Tá? Então é muito interessante a gente olhar para essas questões, tá? Se você entrou na academia, mas não conseguiu manter, foi na Nutri e não conseguiu manter, vem olhar para sua parte emocional, gente, porque provavelmente você tem um sabotador e esse sabotador, na verdade, é o seu subconsciente te protegendo, porque lá dentro dele tem alguma coisa gravada que emagrecer é perigoso, que você precisa manter um peso elevado para sobreviver, tá? É preciso curar a fome que você passou, a raiva, às vezes, da mãe que não deixava você comia escondido, tá? Às vezes, uma vez eu trabalhei uma mulher que ela tinha vontade de comer e foi visitar alguém com a mãe na casa dela, não tinha comida, ela foi na casa de uma pessoa e pegou comida lá. E a mãe ficou sabendo e, ó, desceu o sarrafo nela. O que aconteceu, né? Olha que memória em relação à comida. Eu preciso de agora, quando ela lembra daquilo que ela pegou para comer, agora sim, mãe, agora eu vou comer mesmo. Agora você não consegue bater em mim, eu vou comer. Aí compra e come aquilo que não pôde comer lá na infância, tá? Então é muito interessante. E aí, gente, aguardando. Ai, tá cheio de lugar aqui, eu não vi que não tava indo. Vamos lá, vou achar agora. Agora que eu vi que tem as perguntas aqui, eu preciso rodar. Gordura nas coxas e bumbum, tá? Quando se tem o quadril muito largo, muitas vezes se vê que houve desafios na infância, tá? Rosângela, minha mãe passou fome na minha gestação, entende? Aí o que acontece? Tomou muito biotônico. O biotônico tá fazendo efeito até hoje, gente, agora que eu comecei a olhar as perguntinhas de vocês. A pessoa me perguntou, a Maísa, Fábio, quando se corta o mal fazendo uma bariátrica, quais as consequências? Ótima pergunta, tá? O que é a bariátrica? Você resolveu um problema, mas não curou, tá? Aí o que acontece? Normalmente as pessoas que fazem a bariátrica desenvolvem ou uma depressão ou desenvolve um alcoolismo, ela vai buscar uma outra válvula de escape para aquele problema que ainda não foi resolvido, tá? Normalmente, ou voltam a comer, tá bom? Garrafada de vinho com raiz de tiririca e prego enferrujado. Essa devia ser para quem tinha anemia. Tomava tudo que minha mãe mandava, era muito anêmica na infância. O que ensinava para minha mãe, ela me dava. Muito legal, né, gente? Muita gente teve problema. A lactante não ter leite para o bebê. Muitas vezes a gente precisa olhar, porque leite lembra mãe, né? Se uma mãe tem problemas em amamentar seu filho, aonde essa mãe tem algo a resolver com a própria mãe, tá, gente? É interessante compreender. Flavinha, tive 4 abortos, mas não seguidos. Ótimo, você pode incluir eles como filhos, tá? Dá um nome para cada um, mas não sei o que é, deixa os nomes virem. Fábio, meu afilhado tem bulimia, come muito doce e depois provoca o vômito. A mãe disse que ele já até aprendeu a vomitar sem fazer barulho. Tem um filme maravilhoso que fala sobre anorexia e bulimia no Netflix, eu acho que é no Netflix, que chama-se O Suficiente para Viver. Acho que é isso, tá? Vai explicar. A bulimia é um querer morrer e um querer morrer, é uma dúvida se morre ou não, tá? Normalmente a bulimia e a anorexia muitas vezes tem a ver com um pai que não foi permitido ser acolhido pelo filho porque a mãe tem algumas coisas a resolver, tem um pouco de raiva desse marido, tá? Tô nessa luta faz tempo, depressão, obesidade, pressão alta, creio que questão de mãe, me sinto resolvida. Você se sente resolvida, Lucinéia? Então, dá uma olhada nas outras questões. Marcela, sei que hoje não é o assunto, mas se puder responder sobre inflamação no seio. O seio tem muito a ver com o feminino, então tem a ver com a sua mãe, Marcela. Problemas no seio tem a ver com você não conseguir concordar com a tua mãe como ela é, tomar essa mãe, respeitar essa mãe como ela lhe veio. Ou ainda, se você é uma mulher que você tem algo que acontece com os seus filhos e você se culpa, talvez você desenvolva algo na mama. Ou ainda, se você é uma mulher que você se sente invadida, não respeitada pelo marido, né? A mulher feminino ferido também pode ser que você tenha problema nas mamas, tá?
Ah, Cristilane, eu sou muito magra e não consigo engordar, eu como muito bem. Isso aí, Cris, tem que olhar pra tua mamãe, tá? Você vai ver que a hora que você dá um lugar pra mamãe, começa a criar uma bundinha, uma coxinha. Muito interessante. Marcelo, frutas com alto índice de açúcar. O que você perguntou sobre as frutas com alto índice? Ah, se é pra tirar as frutas. A fruta, ela tem a frutose, né? É melhor do que o açúcar de cana, tá? Depende, porque o que acontece? Depende do corpo da pessoa, por isso que é preciso vocês irem atrás de um nutricionista. Porque dependendo do tipo de pessoa, ela pode comer fruta. Dependendo do organismo da pessoa, não. Aí precisa estudar o todo dessa pessoa, tá bom? Ah, Sheilinha, dificuldade de engordar, Sheila. Era a minha, tá, gente? Eu era um cipó. Quando eu casei, eu tinha 1,68 m e pesava 49 quilos. Eu tenho certeza que um vestido de noiva não entra mais pelo meu joelho, tá? Mas eu era uma pessoa que realmente era muito raivosa, muito... Vocês notam que eu sou uma pessoa intensa. Mas até eu lapidar essa intensidade era raiva mesmo, tá? E assim eu tinha desafios horrendos com a minha mãe, né? Então eu realmente não conseguia engordar. E tinha depressão e toda aquela nhaca toda que você já sabe. Ficou claro, Rita? Que ótimo. No meu processo tem um teste, um software que revela os sabotadores emocionais do emagrecimento. Olha que maravilhoso. Quando engorda mais na parte de cima do corpo, braços e ombros largos. Muitas vezes, se você foi uma criança muito anulada pela tua mãe, chamavam muito sua atenção, pai, mãe, todo mundo, tá? Normalmente você é uma pessoa que você fica um triângulo, porque você tem que aprender a ser forte e se virar, porque te exigem demais. E a questão é que você vai pra vida assim, exigindo dos outros também. Você não é muito de mimimi, vamos resolver? Tá? Gordurinha na pochete. Bora olhar para abortos. É o que me veio aqui, tá, gente? Tem trocentas dinâmicas, não tem como eu saber o que é o teu. Me veio aqui isso. Dani, minha mãe biológica não queria a gravidez dela, gemelar. Eu e meu irmão, que não conheço, fui adotado por uma família maravilhosa, pela minha mãe de verdade, quando tive as minhas gêmeas. Dani, a mãe de verdade é a mãe que te trouxe ao mundo, tá? Por mais que essa mulher não pôde te oferecer cuidados, ela é a mulher responsável para você vir à vida. Querendo ou não, gente, a mulher que gesta, ela tá correndo risco de vida para gestar você. Se ela não te queria, é mais uma coisa para agradecer, né? E talvez não é que ela não quisesse você, talvez a mãe não quisesse você naquele momento com aquelas pessoas em volta, tá? Então há que ter uma gratidão a essa mulher que trouxe a vida. Era isso que ela tinha para você, mas isso é tão grandioso, não é? E se você já é mamãe, você sabe o quão grandioso é isso. Entendeu, Marcelo? Ótimo. Dani, consegui amamentar somente por 15 dias. Às vezes isso é até padrão familiar, tá? Porém, foi o tempo suficiente para o seu filho. Mas como eu disse, Dani, bora olhar para sua mamãe aí, né? Porque se eu não olho para minha mãe, eu como mãe para os meus filhos também vou ter alguns desafios, tá? Dani Finca, Fábio, então como lidar com crianças quando não querem comer coisas saudáveis? Não se pode forçar? A questão é, primeiro, você come coisas saudáveis? Porque tem gente que quer que os filhos comem, nem eles comem, né? Uma coisa é paladar. Se você vai formando o paladar da criança desde pequeno, ela vai ter uma disciplina melhor para alimentação. Vai dizer que ela vai amar coisas saudáveis? Não. Mas você pode oferecer coisas saudáveis. Às vezes as mães chegam aqui para mim, mas meu filho só come porcaria, né? Eu falo, pois é, quantos anos tem teu filho? Há 6 anos. Falei, mas ele já consegue no mercado comprar as coisas? Quem tá comprando as porcaria, né? Barriga de cerveja que não consegue, né, Felipe? Tá tomando cerveja? O que é o álcool, né? Preenchendo vazio também, né, gente? Tô falando tomar um pouquinho, muito lindo. Mas se está chegando a dar barriguinha, porque excesso mostra que há uma falta aí dentro desse ser. Ai, ai, ai. Vários nutricionistas por aí. Cintura fina, quadril largo, ombros grandes. Ei, Lu, aí você tá linda. É o sonho de consumo do violão. Elô fez emagrecimento e engordei novamente, por quê? Não resolveu a causa.
Ainda não compreendi a relação com a mãe, engordo com facilidade. Minha mãe tem um corpo normal. Sou mãe de 4, entre eles um aborto. Não entendeu a relação com a mãe, Mayla? Mayla, quando a gente não concorda com a mãe que tem, você não aceita ela, você rejeita, você julga, você tem problemas com a tua mãe. Ponto. Você defende o teu pai, tua mãe é a megera, teu pai é o bonitão, querido, maravilhoso da história. Você é a filhinha do papai. Isso provavelmente pode fazer com que você não dê um lugar para sua mãe aqui dentro, no coração, na alma. Aí o que acontece? Você vai ter que dar um lugar para ela no corpo, através do sobrepeso, obesidade. Deu para entender agora? Simone, Fábio, quando você sente que tá tudo resolvido entre você e sua mãe, porque mesmo assim ainda não emagrece, é no inconsciente, aí, Simone, que a gente precisa olhar para quais são os gatilhos mentais que te levam a comer. Porque o que acontece, gente? Quando você vai comer, existem gatilhos mentais para comer, para fumar, para beber, para comprar, para sexualidade. Tem algo que são gatilhos que fazem você querer comer, tá? Igual fumar. Vocês lembram dos propagandas do Marlboro antigamente? Parecia um homem, coisa mais linda, em cima de um cavalo, né? O que eles estavam fazendo? Hipnose, gente. Se você fumar, você vai ser o homem lindo em cima do cavalo, tá? E aí você chegava, todo mundo fumando ali no teu grupinho, né? Na tua tribo. Você chegava lá fumando coisa mais linda, também se achava pertencente ao grupo. O que você programou no cérebro para eu ser o fodão, a fodona, participar, pertencer a um grupo, eu preciso fumar. Ou seja, ali na tua cabeça tem algo que para pertencer a um grupo e ser o bonzão, a bonzona tem que fumar. Aí você diz conscientemente, eu preciso parar de fumar porque eu sei que faz mal. Mas você consegue? Raro, gente. Porque o subconsciente está programado para fumar, você vai ser show. Fumar, você vai pertencer a um grupo. Fumar é legal, fumar é 10. Entende? E com a comida tem a mesma coisa. O que você desperta em você quando você come? É essa emoção que a gente precisa trabalhar. Tem gente que fica, eu tenho felicidade. Eu tenho... O que te leva a comer? E aí depois vem uma culpa depois. A gente precisa trabalhar além da culpa, essa falta, esse vazio. O que acontece que te leva a comer? Tem gente que come quando tá triste, tem gente que come quando tá feliz, tem gente que come quando tá sob estresse, entende? A gente precisa trabalhar o que tá de forma subconsciente, afetando e fazendo você comer. Bianca, sempre tive dificuldade de aceitar meu corpo, por ser muito magra. Lembro da minha avó mandar minha mãe me vestir com roupas grandes para esconder a magreza. Hoje faço terapia e ainda não tô curada. Bi, era o meu caso. Eu usava camisetão, calça bag, assim, né, super, pra ficar maiorzinha. Porque as meninas da minha época eram todas maiorzinhas, né? Com os peitão, bundão, e eu era tábua, a bunda do tipo, né? Ou era ótima em natação, nada de bunda, nada de peito, era eu. E aí, gente, fazer o quê, né? Problema com a mamãe. A partir do momento que eu me tornei mãe, que eu resolvi meu conflito com a minha mãe, aí começou a aparecer umas coisinhas interessantes. Tô falando de mim, tá, gente? Porque... eu fazia até, promessa pra ter um corpinho mais rechonchudinho. Fábio, identificou. Uau, Lia, primeiro passo. Identifiquei, Fábio, onde é que tá o meu breguesso aqui. Identificou? Agora vamos descoisar o que tá identificado. Aí, meu amor, aqui é preciso que você busque um auxílio. Ou você venha para uma constelação, ou você venha para uma hipnose, ou vá para um terapeuta, para um psicólogo, para um coach. Alguém que vai conseguir reprogramar isso. Muitas vezes, só de você ter identificado, já ocorre uma cura. Outras vezes, você precisa de alguém para te ajudar a ressignificar isso no teu cérebro, tá? Quais possíveis dinâmicas para mulheres que engordam com a idade? Vai envelhecendo e aumentando o peso. Muitas vezes é tomar um lugar, né? Às vezes as pessoas vão se sentindo desvalorizadas, tá? E aí é um jeito de chamar atenção, né? Vou tomar meu lugar através do sobrepeso. É muito interessante isso, tá? Às vezes é um estresse, é se sentir desvalorizada e faz essa mulher comer. Já notaram o tanto de gente que é gordinho, separa, fica a coisa mais lindinha? Mas emagrece, vai fazer cirurgia, é coisa mais linda? Por quê? Voltou a olhar pra si, tá? Eu amo comer. Comer é bom demais, mas a gente pode aprender, sabe, gente? Eu comecei essa dieta e quando a mulher deu, e o pior fomos eu e meu marido, ela deu 2 coisas de papel assim, de coisa que a gente podia comer. Eu falei, cara, até eu conseguir ler isso aqui, eu vim rindo pra casa. E claro que tirou tudo que eu amava.
porque eu gosto de comer, né? Eu comecei rindo aquilo, falei, cara, tamo ferrado. Mas eu falei, não, vamos fazer esse negócio porque eu queria desintoxicar. Aí aprendi a fazer receitinhas maravilhosas. Gente, um ovinho mexido com farinha de aveia e aí você coloca um pouquinho de temperinho verde, coloca um manjericão, coloca um tomatinho, uma colher de requeijão sem lactose, ó. Delícia! Tem várias coisas, tem até pizza pra fazer interessante, tem um monte de coisa legal. Quem sabe um dia a gente grava algo pra vocês aí. Pri, eu como porque eu gosto, mas o problema é que como demais. E no momento de me alimentar eu penso, como mesmo, vai que eu morro amanhã. E aí, né? Quem morreu de fome? Aí que vem. Que se a gente pensar nisso, vai que eu morro amanhã, a gente vai torrar todo o dinheiro que tem, vai comer tudo que não deve, beber tudo também, porque vai que eu morro amanhã, né? Então isso é um pensamento de uma criança, na verdade, tá? E sim, a gente pensa muito assim, tá? Mas isso mostra onde? Uma criança que teve tudo. A mãe quase não disse não, tá? Pode ser que seja isso daí. O que eu ia falar? Pra vocês também que estão sobrepeso, a partir de hoje, quando vocês forem comer, quando você for se alimentar, o prato tá cheio, você diz, primeiro você, mamãe, e depois você come, tá? Se você sente que o seu desafio é com o seu pai, imagina ele te dando de comer. Pri, depois me sinto mal, sinto inveja de outras mulheres que me cercam, com quem convivo, né? Pois é, mas isso é ótimo você ter inveja, é ótimo você se sentir mal, é maravilhoso, sabe por quê? Quando você se sente mal, é isso que vai fazer você sair da zona de conforto. Às vezes é preciso detonar mesmo, você se sentir a megera, feia, a não entendida, fora da casinha, por quê? É isso que vai fazer você sair da zona de conforto e resolver sua vida. Isso em tudo quanto é área, tá? Renata, Fábio, medo da mudança na vida. Quero mudar, mas algo me prende. Então, Renata, medo da mudança. Aí vem, quais traumas existem dentro de você quanto a mudanças? Onde você já mudou alguma coisa na tua vida e ó, lascou-se. Então, às vezes, isso é o teu cérebro te protegendo porque você já se lascou. Ou tem a ver, a insegurança tem muito a ver com algo que faltou aqui dentro. Então, lá vamos nós olhar para a relação de pai e mãe de novo na infância. Ô, Fernando, bem-vindo. Pri, já fiz vários acompanhamentos depois da segunda gravidez, está difícil. Meu filho tem 6 anos e não voltei meu peso normal. Pri, você é a filha adotada, né? Quem é preciso você incluir no seu coraçãozinho, minha querida? Eu sei que tem coisas, gente, que são muito desafiadoras quando eu falo pra vocês. Mas eu vou te dando caminho. O caminho é esse. A dor, você precisa trabalhar ela. Com ajuda ou sem ajuda, tá? Então é preciso que aos poucos você inclua a sua história. Ah, não é você, Pri? Acho que alguém era lá pra cima. Então não é você, tá? Mas enfim, tô com um desafio para emagrecimento. Bora olhar a primeira coisa que preciso olhar para a mãe, tá? Maila, não tenho conflito com minha mãe, ou estou precisando recodificar meu cérebro. Então, Maila, como eu disse, o problema com a mãe é uma das dinâmicas, tá? E aí existem outras dinâmicas, e tem mais. Tem vezes que você acha que você não tem problema com a mãe. Porque você se dá bem demais com a mãe, ser amigona da mãe também não é bom. E nem do pai. Pai e mãe não é pra ser amigão, amigona. Eles têm um outro papel na nossa vida, tá? Lia Mares. Quando criança, minha mãe me regulava a comida, porque eu era gordinha. E meu irmão, magérrimo. Então, ele pedia e comia pão com doce. E eu não podia. Olha aí, Lia. Agora não deve ganhar uma raiva quando olha a chimia ali, quer comer tudo. Né? Ah, era você, Dani. Então tá. É muita gente aqui, eu vou misturando vocês. Cledinália, meu pai morreu com fome. Posso oferecer a primeira parte do prato para ele? Sim. Tá? Normalmente a gente serve até muito mais do que come. Se você comer metade da coisa que você serviu, às vezes costuma fazer isso. Serve o prato, que você tem um olho gordo ainda, e aí, pá, come metade. Mas, gente, quando você tem acompanhamento nutricional, você não vai passar fome, você vai comer um monte. Mas você vai comer coisas saudáveis. Você vai comer folhosas, vai comer legumes, você vai comer muito ovo, muita carne, batata doce, mandioca,
tem alimentação saudável. Você não vai passar fome se você tiver com acompanhamento nutricional. Vai por mim. Às vezes eu não consigo comer tudo que é para comer, para vocês terem noção. Fabi, quando tem muito seio, desenvolvi muito cedo, operei para diminuir, mas com efeito sanfona acabou voltando quase como era antes. O seio grande significa uma mulher que ela é muito mãezona, ela é muito cuidadora, tá? Mas aonde que a gente tem que olhar o desafio aí, Fabi? Com a mãe, meu amor. Vai pras mães da família, tua ou ancestral. Chimia! Ué, vocês não conhecem o que é chimia, gente? Ai, é que vocês falam de geleia. Eu falo chimia. Pão com chimia, gente. Eu lembro ainda com meu avô, porque lá na casa de italiana a gente não tinha fatia, era feta. Feta é porque o tamanho do pão é desse tamanho. E aí eu passava em cima, aí meu avô falava assim, é pão com chimia, não chimia com pão. Ou jogava manteiga com açúcar em cima. Mas vocês também, hein? Tiveram infância não, gente? Chimia com nata, bom também, hein? Nata com mel. Pois é, ultimamente, next disso. Embora tem nata sem lactose, gente. Vocês vão conseguir achar no mercado tudo isso, tá? Se vocês decidirem fazer essa transição. Pelo menos 21 dias para você sentir o teu corpo muito melhor. Meu pai obrigava a tomar leite com café. Não consigo tomar café com leite. Que bom, porque leite não é bom mesmo. Leite é coisa para bezerro. A gente não precisa do leite. Mas é uma memória de infância o leite, muitas vezes, né? Fábio, meu filho era bem gordinho. Eu chamava muita atenção dele quando ia comer para se controlar, sempre explicando o porquê. Até que ele emagreceu. Fiz mal? Não sei, Flávia. Depende como você falou para ele. Porque uma coisa é eu dizer, meu filho, olha, você precisa se alimentar melhor para você ter mais saúde. De falar, você não vê que você tá gordo, você precisa emagrecer, senão você vai não sei o quê. Tudo depende de como você falou, de como teu filho te ouviu, porque às vezes você falou muito amorosamente, mas teu filho não te ouviu amorosamente. O que acontece muito, quem aqui mãe e pai sabe do que eu tô falando, às vezes você fala uma coisa, a tua fala continua pro teu filho, né? Você diz, por que você não faz isso igual o seu primo? Pro seu filho tá assim, você não me ama, por que você não faz isso? Porque você não é um bom filho, porque eu não gosto de você. A frase continua para filhos, muitas vezes, tá? Por isso que a gente, começa a perceber isso. Eu falo chimia também. Tem até um cachorro chamado chimia. Mulherada. Ai, Jesus. Já deu água na boca. E eu, então, maridão, tá lá fazendo uma carninha com saladinha. Tudo de bom. Ele falava que eu estava negando comida. Então, pode ser que o seu filho compreenda isso, como pode ser que o seu filho desenvolva uma raiva com você, e aí pode desenvolver algum desafio emocional, porque ele pensava que se ele conectou comida a amor, lascou, entendeu? Que aí você não me ama, você não me deixa comer. Agora, quem sabe isso não fez mal a ele. Não dá para eu dizer, você traumatizou seu filho ou não. Tudo depende de como a gente experiencia os pais, tá? Andréia, linda! Saudade! Nem me fala. Quantas constelações e o filho cresceu para os lados. Incluindo o quê, né, gente? Os filhos muitas vezes estão incluindo a mãe, incluindo a lealdade a uma família, se protegendo para ser forte e aguentar o tranco, né? Teve que ser grande cedo, né? Por conta do pai falecer, talvez, provavelmente, né, Andréia? E quando é uma obesidade mórbida, às vezes até tem uma própria vontade de morrer na pessoa, tá? Quando a gordura é muita. Porque, de certa forma, quando você tem a circunferência abdominal muito grande, você tem uma tendência a infartos, a problemas, né? Dirlene, Fábio, meu esposo come bem. Procuramos nos alimentar de maneira saudável. Ele tem uma forma física ideal, mas ele sempre está com fome, sempre querendo comer. Vazio de alma, nenhuma comida acalma. Todo excesso, gente, é uma falta. Se você bebe demais, há uma falta. Se você fuma demais, tem uma falta. Se você compra demais, se você quer sexo demais, tudo que tá demais mostra que há um vazio interno. O que faltou para sua criança? Normalmente a gente precisa olhar o que faltou para a infância, o que faltou na nossa vida, como foi a figura do pai, como foi a figura da mãe.
Eles estavam presentes, às vezes estava só o corpo porque a alma não estava. Você se via mais como pai e mãe do que seus pais, do que filho, do que filha. A gente precisa olhar para esses contextos, tá, gente? E tem um monte de gente grandona que ainda tá com seus traumas. Porque aquela criança ainda espera por ser acolhida, por ser olhada, tá? E às vezes foi um dia que os teus pais te trancaram num castigo pesado demais que te traumatizou. Foi uma surra que foi além do que precisava. Ou foi você vendo a tua mãe muito depressiva. Ou foi você vendo o teu pai muito com problemas, muito triste, com vícios, tá? Aonde que a nossa história tá a cura? A gente só precisa olhar para ela. Netas podem incluir abortos da avó? Normalmente os mais novos são os que ficam caçando as coisas para carregar pelos anteriores, tá? Falando-se aqui de parte sistêmica. Pode, tudo pode quando se trata de ser humano, tá? Beber demais também é às vezes, por que uma pessoa desenvolve alcoolismo? Lealdade a um padrão familiar, onde havia alcoolismo, pode ter a ver com beber demais, além da lealdade ao padrão, uma busca por algo, um vazio. Então tem gente que bebe e fica feliz, tem gente que bebe e chora, tem gente que bebe e fica agressivo. O que desenvolve em você? O que se está incluindo? Tudo que é demais tem uma falta. A cultura nacionalidade, que tem uma relação forte com a comida. Exemplo, italianos que se sentam à mesa por um tempão. Sim, por exemplo, aqui em casa a gente tem uma mania de sentar, comer e cantar, porque os italianos cantam muito. Eu trago isso. Eu amo cantar. Então é muito comum eu cantar o dia inteiro, inclusive na comida, tá? E sim, muitas vezes comida está ligada a afeto, a amor. Tem mães que fazem... Você já viu mãe que faz comida para todo mundo e não come nada? A forma de amor dela é dar comida. Então isso tudo às vezes está no inconsciente, tá? Fábio, não conheci meu avô, mas o pouco que sei é que ele foi escravo. Eu amo comer e sempre como muito. Morro de medo de passar fome. Eu até brinco, devo ter passado fome em outra encarnação. Por que não, né? Quem sabe passou mesmo. Né? Se o seu avô foi escravo, o que sobrava para os escravos, né? Os restos. Então, quem sabe você dê o prato pro avô primeiro. Gente que bebe xinga meio mundo, não é? Tem gente que bebe e começa a espantar todo mundo de casa. Começa a ficar ciumento, começa a ficar briguento. E depende da bebida ainda, já notou? Então, aonde você acessa algo, porque a bebida atravessa fator crítico da gente. A bebida faz com que você fale verdades, tá? Com que você faça aquilo que não faria, porque agora você tem a desculpa que tá bêbado. Linda, a ausência do pai. Ele morreu quando eu tinha 2 anos. Depois tive presenças masculinas negativas. Linda. Aí, o que leva? A figura do pai tem muito a ver com a sua parte financeira, tem a ver com a sua parte de ansiedade, tem muito a ver a figura do pai com a parte de servir, conseguir lidar com pessoas autoritárias, que saber ir bem num relacionamento de casal, ir bem com a figura do seu chefe, tá? O pai, ele é o que leva a gente para o mundo. Então, como você vai para o mundo? Se você não tem a figura paterna legal, você vai para o mundo um pouco mais receoso, mais receosa. Quem teve um pai mais presente, vai para o mundo. Mete a cara a tapa e vai, entendeu? Fábio, eu mudei meus, hábitos alimentares, mas tem um alimento que não consigo tirar, o leite. Preciso tomar uma vontade enorme. Você não precisa tirar o leite, você pode tomar leite sem lactose ali. Tá bom? André, o beber todos os dias 1 ou 2 latinhas de cerveja no final do dia é um excesso ou uma forma de relaxar? Qual foi? Aí você já falou. Aonde que você codificou na tua mente que bebida relaxa? Tem tanta coisa boa que relaxa pra você fazer, né? Mas se você codicou, deu um código lá, um start na tua mente subconsciente que precisa fumar para relaxar, precisa beber para relaxar, por isso que você não consegue parar de fazer. Você precisa achar uma nova forma de relaxar. E existe bem bacanas, tá? Bora lá usar a imaginação. Eu beber quase não bebo, mas fumo bastante. O fumo, né? O cigarro tem muito a ver, os vícios, gente, com a inclusão da figura paterna, tá? Ou ainda, é se matar aos poucos, né? A pessoa que fuma, ela tem noção. Então, muitas vezes quer seguir alguém na morte, ou quer morrer por alguém que tá meio que morre, não morre.
Às vezes quer repetir um padrão. Por exemplo, uma vez um homem que fumava muito foi se ver a mãe dele se suicidou e ele julgou a mãe por isso. Como que a mãe podia se matar? E lá estava ele, fumando alguns macinhos por dia, indo no mesmo caminho da mamãe, se matando também, mas aos poucos. Fábio, a vontade de comer doce. Muitas vezes pessoas que têm desafios com o doce têm desafios com a mamãe, tá? Bora, a mãe é a mãe, gente. A gente conviveu muito com a mãe na infância, então muita coisa vai envolver a figura materna. Marlene, marca academia e não vou, e como pouco, e só tô engordando, mas fico nessa, emagreça e engorda. Então, Marlene, às vezes, se você não gosta de academia, busque coisas que você gosta. A alimentação é interessante, você aprender a se alimentar. Isso é para tua parte energética, para tua parte fisiológica, tá? Quando eu falo de alimentação, é para você ter um pique melhor para tua vida, para você ter mais fôlego, para você chegar lá na velhice muito com mais ânimo, tá? Pri, bendito doce. Quanta vontade de comer doce. Deixo de me alimentar saudavelmente para comer doce. O que é doce? Já falei, doce tem a ver com a mamãe. Porém, gente, a vontade de comer doce muitas vezes tem a ver com uma falta de uma vitamina no corpo. Por isso que busca um nutricionista e ele vai te oferecer alguns... Agora tem aqueles olhinhos do Terra que auxiliam a diminuir a vontade do doce, tá? Busca ajuda. Então, Fernando, já te dei uma direta aí sobre fumar. Como é a sua relação com seu pai, né? Ou por que você está se matando aos poucos? Ou qual quando que você fuma? É preciso você ver qual gatilho que te leva a fumar. Porque tem algo que desperta em você a vontade de fumar. O que é? Começa a prestar atenção. Aí tá o teu gatilho. Fábio, meu avô foi morto pelo filho por ele agredir minha avó. Minha mãe sofre de ansiedade. Meu avô foi morto pelo filho por ele agredir a avó. Tá. Minha mãe sofre de ansiedade e ela sempre quer cuidar de todos e acaba esquecendo dela e se incomoda com as gordurinhas. Não consegue emagrecer. Então, né, aí a gente já vê uma grande desordem familiar que é um filho se meter na situação dos pais e ainda matar o próprio pai, né? Isso, se não for compreendido e olhado, muitas vezes isso acaba se repetindo na linhagem familiar, tá? Alguém mata alguém ou algum filho não consegue se dar com os pais. Essa pessoa que matou o pai ou bateu, gente. Se você bater no seu pai, se você fizer algo contra o seu pai, muitas vezes você vai se punir fracassando nos relacionamentos, nas finanças, na sua saúde, porque é algo que não tá no script, né? Não é para acontecer. Isso não tô dizendo que o vô estava certo em agredir a avó, mas aí tem que olhar todo esse contexto de agressão. Às vezes, quando a gente olha num campo sistêmico, a gente até olha que a verdadeira agressora era a avó, nem era o vô. Gratidão, Fábio. Vou observar. Observa, Fernando, que sempre tem um gatilho que te leva a fumar. Cheguei em casa, cheguei no emprego, tô estressado, preciso decidir alguma coisa. O que te leva a fumar? Eu preciso relaxar. Depois do sexo, quando toma café, tá? Procura aprender qual o teu gatilho para fumar. E você precisa informar uma nova forma do seu cérebro ter isso que você busca através do cigarro. Às vezes até tem, né? Quando eu fumo, eu vou lá no cantinho com um monte de gente. Às vezes até para pertencer àquele grupo que tá lá fora na varanda, você fuma. Pri, essa questão que você fala da mãe em relação ao que exatamente? É o leite do peito, é se alimentar de sentimentos? Então, o leite do peito foi a primeira forma de você tomar a tua mãe. Entendeu? A primeira forma de tomar a tua mãe foi no peito. Tomar a mãe. Eu aceito essa mãe. Mas muitas vezes você aí já começou uma negação da mãe, mas normalmente não foi algo teu. Você olhava para algo que a sua mãe não resolveu. Aí é preciso olhar aonde a mãe que tem problema na amamentação tem problemas com a própria mãe dela. É um quebra-cabeça que precisa ser montado, tá? E aqui eu tô dizendo de algumas dinâmicas. Iracilda, de dia levo de boa, mas à noite sinto muita vontade de comer. Como exageradamente. Tudo que vejo na frente sempre à noite. Então, Iracilda, é isso que você precisa melhorar a tua alimentação e comer de tantas em tantas horas, de 3 em 3 horas, para você nunca ter essa fome doida. Porque daí você chega à noite, você não comeu de tarde, você quer comer o mundo.
Agora, se você ir se alimentando de manhã, de meio-dia, às 3, 4 horas da tarde, às 6 comer alguma coisinha, quando você for jantar 8, 9 horas, a tua fome já é diferente. Tem outra coisa que estava acontecendo aqui em casa, que à noite é a única hora que eu conseguia parar com meu marido para conversar, para sentar e tornar aquela hora gostosa de comer, né? Então é preciso reprogramar. Tem jeito da gente ficar junto de forma gostosa e parari parará, que não precisa comer tanto, tá? Tudo são coisas que a gente precisa programar aqui. Gente, temos 3 minutinhos para eu não me despedir de vocês loucamente, né? Normalmente eu tô dando tchau e indo embora, porque não dá tempo de me despedir. Então, sei que ficou muito claro as dinâmicas. Busque compreender aonde estão teus excessos, qual a emoção que envolve esse excesso. Ai, daquela vontade de comer, o que tem nessa vontade? Que emoção você tem quando você vai comer? Qual a emoção enquanto você come e qual a emoção depois que você come? É isso que você precisa se atentar, porque é isso que precisa ser resolvido, tá? E aí tem a parte espiritual, a parte de constelação, que é olhar para a figura materna, é olhar para a figura paterna, é olhar para a tua família que precisou todo mundo ser grande, para ser forte, para se virar, tá? Mas realmente, quando a pessoa tá acima, a gente vê que tem algum excesso, que tem alguma falta muito grande que precisa ser suprida. Sim, a live fica gravada sempre no IGTV e também lá no canal do YouTube. Continue me seguindo no canal do YouTube, agradeço muito. A gente já tá em 500 lá e assim daqui um pouco a gente consegue fazer lives melhores para vocês através do canal do YouTube, tá? Só tô organizando pessoas para me ajudar nisso tudo, porque o mundo virtual é um novo mundo e tá tudo muito novo para mim. Mas que bom que eu tô chegando aí na telinha de vocês. Compartilhe com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que você conhece que sofrem por tudo isso. Pro alto e não há limites. Isso aí, Pri. Então, uma linda semana para vocês, tá? Tá chegando a primavera. Gente, eu fico tão feliz quando tá próximo da primavera. Que seja sempre primavera na nossa vida. Um grande beijo, uma ótima semana. Nos vemos na quarta-feira. Se der algum progrinho aí, eu aviso vocês antes, tá bom? Hoje sem meditação, Lu. Hoje eu trabalhei o dia todo, eu dei aula o dia todo. Então, realmente, eu não havia me preparado para meditação, tá bom? Assim que possível, a gente faz. Grande beijo. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, galera. Encerrando aqui.